Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, para juntos fazermos a obra do Senhor. Como os irmãos sabem, a gente ainda não temos como estar nos templos, ministrando as nossas aulas, nossa escola bíblica dominical, mas a gente não queria que os nossos alunos, que os irmãos perdessem o conteúdo das lições, e em virtude disso, a gente achou por bem estar gravando as aulas da escola bíblica dominical e estar disponibilizando para que os nossos alunos, nossos irmãos que são alunos da EBD, possam continuar aprendendo mais do Senhor conforme a sua palavra. Então, eu quero nesse momento que estar convidando a nossa superintendente, a irmã Francilene Dantas, para que ela possa fazer uma oração, antes da gente iniciar a ministração da nossa primeira aula do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020. Irmã Francilene. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero desejar uma manhã abençoada neste domingo de hoje. Queremos também a paz do Senhor para todos os professores. Não vamos mencionar os nomes, mas queremos também dar a paz do Senhor para os alunos, para aqueles que é aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, para aqueles também que não é aluno, mas que está nos ouvindo, nos assistindo na manhã deste dia. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de deixar um versículo. Livro de Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar sobre a terra. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, e por ele viver, nós podemos crer no amanhã. Com esta palavra, oramos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, queremos te bendizer, te adorar, te louvar, dizer que tu é grande, faz maravilha, que tu opera, meu Pai, que tu nunca mudou e nunca vai mudar. Então, neste momento de oração, nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apresentamos, meu Pai, neste momento, cada aluno da Escola Bíblica Dominical, que não está presente no templo, mas está em suas casas, meu Senhor, para ouvir o ensinamento da Tua Palavra neste dia de hoje. Queremos apresentar a vida do irmão Júlio, que o Senhor venha usar poderosamente neste momento. É o que nós te oramos e nós te agradecemos. E todos aqueles que creem diz amém. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para que aí na sua casa os irmãos se reúnam, se assentem aí no seu sofá e a gente venha participar da nossa escola bíblica dominical. A aula de hoje é uma aula introdutória, é uma aula em que vai fazer a introdução no início do segundo trimestre da escola bíblica dominical, que vai tratar sobre a igreja eleita, baseada na carta aos Efésios. Nós iremos estar aqui trazendo já a primeira aula aos irmãos, para que os irmãos possam se inteirar do que vai ser ministrado na escola bíblica dominical no segundo trimestre do ano de 2020. A introdução da nossa aula de hoje, a primeira aula, vai falar dessa maneira. A epístola aos Efésios é denominada de coroa dos escritos de Paulo e ainda de rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar a adorar a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. É a introdução da nossa aula de hoje com relação à nossa escola bíblica dominical, a primeira aula, Então, meus amados irmãos, o primeiro ponto aqui vai falar sobre a autoria e vai falar sobre a data em que a carta
ou a epístola, como você queira denominar, aos Efésios, ela foi escrita, né? Falará da autoria e falará da data em que essa carta aos Efésios ela foi escrita, né? Era costume da época de que os escritores, principalmente Paulo, eles começam o início de uma escrita, de uma carta, se apresentando, se identificando para o público, para os leitores, aqueles que haveriam de ler o seu escrito. Então a autoria, conforme é o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Então ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, conforme narra o capítulo 1 da carta aos Efésios e o versículo 1. O livro de Atos dos Apóstolos menciona que ele também se chamava Saulo, em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Paulo, ele tinha duas cidadanias. Ele tinha a cidadania judaica, digamos assim, hebreia, que era onde tinha o seu nome de Saulo, e ele tinha a cidadania romana, que tinha o seu nome Paulo. Paulo é um nome romano, e Saulo era um nome hebraico, né? Então o significado do nome Saulo significa solicitado. Alguns estudiosos chegam a dizer que o nome de Saulo faz referência ao nome de Saul como uma homenagem, né? Saul, que também era da mesma tribo de Saulo, da tribo de Benjamim. Benjamim, irmão de José, o filho mais novo de Jacó. Então, o nome judeu de Saulo fazia referência, segundo alguns historiadores, a uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, que tinha também o seu nome, como no hebraico, a tradução vem de solicitou, ou pediu, ou desejado. Era a tradução do nome de Saul, o significado do nome de Saul. Então alguns historiadores atribuem isso. Eles acham que o nome que foi dado a Saulo fazia referência a uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, né? Mas, meus amados irmãos, como nós estamos falando, a assinatura apostólica de Paulo nas suas cartas é algo particular em todas as cartas de Paulo. Em todas as cartas, Paulo ele se denomina, ele se apresenta usando o seu nome romano, que é o nome Paulo. Nunca ele usa o nome Saulo, sempre usa o nome Paulo. Mas tem uma explicação para isso. Eu queria aqui que os irmãos entendessem o porquê em que nas cartas, digamos assim, as epístolas paulinas, elas não têm nenhum início dela o nome Saulo, tem o nome Paulo. E eu vou explicar aos irmãos porquê, para os irmãos entenderem. Como Saulo era o nome hebreu, era o nome judeu, e Jesus, quando ele veio à terra e ele enviou os discípulos, ele mandou que ele fosse primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. O apóstolo Pedro, ele não evangelizava a gentio. Os apóstolos, o colégio apostólico de Cristo e os demais, eles não evangelizavam a gentio, eles só evangelizavam a judeu, cumprindo assim uma ordem inicial do Senhor Jesus. Então, para Pedro, só tinha direito à salvação os que tinham o sinal da circuncisão física. Isso foi dificuldade entre Pedro e entre Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, por causa desse pensamento de Pedro, né? Então Paulo preferia usar esse nome romano, que era o nome Paulo, porque ficava melhor, para que não houvesse controvérsia e alguém dizer que o judeu estava evangelizando ao gentio. E como o nome Paulo era um nome romano, então não tinha nenhum problema que Paulo continuasse o seu ministério, para o qual Jesus lhe chamou, que foi evangelizar o gentio. Então a leitura diz dessa maneira: nas 13 cartas de autoria do apóstolo, se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, né? Conforme narra a carta aos Romanos, capítulo 11, versículo número 13.
Outro detalhe refere-se à reivindicação de sua autoridade, digamos assim, apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. E isso é não escolhido por homem. Paulo fazia questão de ressaltar o seu ministério, que naquela época não era tão aceito pelos demais apóstolos. Os irmãos sabem, quem conhece a história de Paulo, sabe que Paulo não tinha um ministério inicial aceito pelos demais apóstolos, né? Tanto por Pedro, como por João, como por Tiago, que era considerado na época como as três colunas, né, da igreja em Jerusalém. Então nós vemos aqui Paulo ele chegar a dizer que não foi chamado por homem, mas eu queria explicar uma coisa aos irmãos, como eu sempre digo, tem coisas que a gente só aprende na escola bíblica dominical. Quando Paulo se refere a que ele não foi chamado por homem, ele não está trazendo um desrespeito nenhum dos apóstolos. Ele está dizendo que ele não foi indicado para o ministério por homem algum. Paulo não foi indicado por nenhum dos discípulos, dos apóstolos de Jesus para o ministério. Pelo contrário, Paulo ele foi chamado pelo próprio Cristo no caminho de Damasco. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e versículo de número 15, nós vamos ver aqui, abra sua Bíblia aí na sua casa, para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 15, nós vamos ver o Senhor chamando a Saulo para esse grande ministério e revelando a Ananias o ministério a qual Deus agora ele tinha com Paulo, né? Ou com Saulo, que eram os dois nomes que ele usava, né? Então Deus, o Senhor Jesus, ele revela isso através de Ananias. Versículo 19 do capítulo 15 do versículo 19, diz assim: e disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Deus ele vai revelar a Ananias a convocação, a separação de Paulo para esse ministério. Está aqui escrito, os irmãos acabaram de ler comigo. Então, quando ele se encontrou com ele no caminho de Damasco, por ocasião dele ter pedido carta para prender o judeu, para trazer de volta os crentes para Jerusalém, a Bíblia diz que um grande clarão apareceu, os irmãos conhecem a história, e no meio daquela claridade grande, né, houve uma voz que perguntou por que ele estava perseguindo a ele. Ele perguntou quem era e falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então naquele momento Deus, o Senhor Jesus, estava convocando ele para essa grande chamada ministerial, que era ele evangelizar os gentios. Então nós podemos compreender diante disso que a autoria da carta aos Efésios, ela é sem dúvida nenhuma do apóstolo Paulo. Amém, meus irmãos? Acredito que os irmãos tenham entendido isso e tenham aí guardado no seu coração esse ensinamento, né? E a outra coisa que a epístola ela vai narrar, e eu trago aqui o conhecimento dos irmãos, é que a carta aos Efésios, ela foi uma carta que foi escrita na prisão. Paulo ele escreveu a carta aos Efésios na prisão, quando ele ainda estava preso em Roma. E ele escreve essa carta aos Efésios. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 3, versículo 1 da carta aos Efésios, Paulo ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, vendo a situação que ele estava, ele vai se identificar assim, né? Já no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 1, ele vai se identificar como o prisioneiro do Senhor. Ele vai se identificar como prisioneiro do Senhor. E o embaixador em cadeias, né? Ele vai se referir o embaixador em cadeias no capítulo 6, no versículo 20 da carta aos Efésios. Então os irmãos vejam que o vocabulário, a forma de Paulo se expressar, ele se expressava de acordo com a forma que ele estava vivendo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a carta aos Efésios, ela foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, ou seja, da prisão em Roma. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios.
e também aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemon. Essas 4 cartas, elas foram escritas da prisão, né? Basicamente, Filipenses foi escrita no ano 58 depois de Cristo. A carta aos Colossenses, ela foi escrita no ano 60 depois de Cristo, e a carta a Filemon, ela foi escrita no ano 62, né, após de Cristo, né? E a carta aos Efésios, meus amados irmãos, ela foi escrita, né, essa é a data dela, foi escrita entre o ano 61 e 62 depois de Cristo. Foi o ano em que a carta que nós estamos estudando em questão aos Efésios, ela foi escrita. Glórias a Deus, né? Então, lendo o texto aqui, diz o seguinte: de acordo com os autos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo escreve em prisão domiciliar. Paulo esteve, em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, né? De 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente, Paulo esteve em prisão domiciliar. Ou seja, Paulo ele não ficava dentro de uma cela. A prisão de Paulo era domiciliar. Ele não ficava encarcerado dentro de uma cela presa à chave, não. Ele ficava andando dentro, mas ele não poderia sair. Era prisão domiciliar, era a forma que Paulo ele era preso, né? Então ele esteve em prisão domiciliar, provavelmente nessa época. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 60 e 62 depois de Cristo, né? E teve Tíquico como seu portador. Foi Tíquico, ministro do Senhor, conforme Paulo narra na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 21, que ele era um ministro do Senhor, um fiel ministro, a qual Paulo tinha uma grande confiança. Se nós abrirmos a nossa Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo de número 4, eu vou abrir aqui com os irmãos, para que vocês possam acompanhar aí na sua casa. Colossenses, capítulo de número 4, vamos aqui a carta à igreja de Colosso, capítulo de número 4, versículo de número 7, nós vamos ver algo assim interessante. Diz aqui o texto: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Não, desculpa, Colossenses, estou lendo aqui, é Filipenses. Colossenses 4, versículo de número 7, que está escrito aqui dessa maneira: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado. Então Paulo, ele envia a carta aos Efésios na mão de Tíquico, que era o ministro auxiliar de Paulo, a qual Paulo nutria uma grande confiança. Então ele passa essa carta nas mãos de Tíquico, né, para que ele pudesse estar levando a carta aos amados irmãos que estavam ali na igreja de Éfeso. Então, queridos, fica sem nenhuma discussão, e bem entendível, que a autoria da carta aos Efésios, ela é do apóstolo Paulo, e que a data em que ela foi escrita no ano 61, entre o ano 61 e 62, depois de Cristo, e foi uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando ainda ele estava na prisão. A carta aos Efésios é dividida em 2 partes. Nós podemos pegar o conteúdo da carta aos Efésios e dividir ela em 2 partes, né? A primeira parte da carta, que começa do capítulo de número 1 até o capítulo 3, vai falar sobre a saudação, vai falar sobre a preeminência de Cristo Jesus na redenção, vai falar sobre a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, vai falar sobre o resultado da redenção em Cristo, né? E depois ela continua falando sobre a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Essa é a primeira parte da carta aos Efésios, aonde o apóstolo Paulo vai falar sobre toda essa temática, trazendo o ensinamento à igreja que agora estava naquela cidade, chamado a cidade de Éfeso. A segunda parte da carta, que compete do capítulo 4 ao capítulo de número 6, vai falar sobre a implementação do propósito de Deus, né?
e reproduzindo a vida cristã nos crentes, implicando a autoridade de Cristo ao relacionamento do lar, né? E também, como nós vemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, quando ele vai falar sobre o contexto familiar, da mulher ser submissa ao marido, o marido amar a esposa, né? Então Paulo vai trazer esse estudo ali, esse ensinamento maravilhoso na carta aos Efésios, já na segunda parte da carta, né? E também está capacitando e equipando para a batalha os crentes daquela época de uma forma espiritual. É onde o apóstolo Paulo, ele vai falar lá no capítulo 6, a partir do versículo de número 10, aonde os irmãos se revestissem de toda a armadura de Deus, para que assim eles pudessem resistir aos dias maus e pudessem estar firme diante do Senhor, né? E na conclusão, ali no capítulo de número 6, versículo 21 ao 24 da carta aos Efésios, da qual os irmãos estão de posse aí, o apóstolo Paulo, ele vai agora, no capítulo de número 6, versículo 21 ao versículo de número 24, o apóstolo Paulo agora ele vai trazer uma orientação aos irmãos, fazendo de novo referência à graça, né? Que é a paz com os irmãos, a caridade, com a fé, e da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça seja com todos que amam o Senhor Jesus Cristo, com sinceridade, e amém, diz o apóstolo Paulo. Então ele vai trazer a última saudação, já encerrando a sua carta. Isso foi o primeiro ponto, o primeiro tópico, aonde vai falar sobre a autoria e a data da carta aos Efésios, que é a carta que vai ser estudada durante todo o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020, né, meus irmãos? E o segundo tópico vai falar sobre o destinatário da carta, né? Para quem Paulo escreve essa carta, né? Embora alguns estudiosos cheguem a dizer que essa carta não era uma carta, digamos assim, como é que eu vou me referir aqui aos irmãos? Não era, me fugiu aqui agora no momento a frase, mas a carta ela foi escrita, destinada à cidade de Éfeso, né? É importante que a gente venha entender isso. A carta que Paulo escreve aos Efésios já está denominada, foi destinada à cidade de Éfeso. Embora alguns historiadores digam que depois ela se tornou uma carta assim, circular, né? Ela passou por outras igrejas, mas a priori Paulo escreve a carta aos Efésios e ele denomina a carta aos Efésios, né? Mas quando essa carta vai estar chegando aos Efésios, a uma cidade que era uma cidade daquela época, um centro comercial, Efésios, que foi uma cidade que foi fundada por volta do ano 1050, né, antes de Cristo, né, que tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. A atual país agora nosso seria o país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Então, por ter aquele todo o movimento de navios que traziam mercadorias, traziam mercadores, comerciantes, que viria ao centro daquela cidade de Efésios daquela época, era uma cidade muito grande, né? Era uma cidade muito grande, uma cidade que tinha basicamente 500 mil habitantes naquela época, quase 500 mil de pessoas, né? Então era um centro comercial da época, então muitos dos comerciantes vinham para a cidade de Efésio para ali vender os seus produtos, trazendo em embarcações através de navios, né? As suas ruas principais eram toda pavimentada de mármore. Naquela época o mármore ele não tinha a caristia que hoje tem, então era tudo pavimentado não com pedra de calçamento como nós vemos hoje nas nossas ruas, mas era feita com mármore, né? Diz o texto, as ruas principais eram pavimentadas com mármore e as colunas trabalhadas, ambos aos lados, né? Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, para aquela época, com capacidade para 25 mil espectadores, né?
Próximo dali também ficava o estádio, aonde com pista de corrida e arena onde corria as lutas entre os animais selvagens, com também entre homens e animais. Era aquele costume daquela época, onde eles colocavam ali, né, homens para disputar com animais, com feras. Era digamos assim, era o entretenimento daquela época, dos domingos à tarde. Havia as arenas, como também havia em Roma, né? Então era uma cidade, meus amados irmãos, muito grande. Veja que uma população de 500 mil pessoas. Para aquela época, realmente, Éfeso era o centro comercial daquela região, né? Não era uma cidade pequena para aquela época, né? Mas tinha um problema sério, meus irmãos, ali na cidade de Éfeso. E qual era o problema maior que aquela cidade tinha? Era o problema da religiosidade de Éfeso, que não era fácil, porque era uma região onde a idolatria era muito forte, era muito pesada, né? Era muita adoração a deuses pagãos. Aqui no tópico, no capítulo, aqui no tópico 2, vai falar justamente sobre isso. Aqui no subtópico 2 também vai falar sobre a religiosidade. A cidade abrigava o templo de Artemis, que era a deusa Diana daquela época, conhecida como a deusa da fertilidade, né? Construído todo em mármore. Aquele grande templo era muito grande. A economia da cidade, ela dependia dos milhares, né, de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, que era vendido no templo, a razão pela qual seus moradores, né, ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. E o que era isso, né? O templo da deusa Diana era um templo muito grande, segundo narra a história. Era um templo de 65 metros de comprimento por 27 metros de largura. Era o maior templo que havia em Éfeso. Essa deusa, que era uma deusa pagã, que eles lá adoravam, né? E o comércio ali, uma das grandes fontes comercial daquele povo era a venda de nichos. E o que era nicho? O que isso queria dizer? Basicamente, era objetos que eram feitos, né, réplica ou miniaturas, que eram feitos de prata, né, e muitas vezes também de ouro, que era vendido na entrada do templo por alguns artesãos que ganhavam a vida daquela maneira. Eles vendiam tanto a réplica da estátua da deusa Diana, como eles vendiam também a réplica do templo, do monumento, né, daquele templo, daquela deusa. E isso movimentava muito a economia daquela cidade, e os artesãos, eles viviam disso. Então, quando Paulo chega ali, e no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 27 e 29, Paulo vai pregar sobre a idolatria. Paulo vai falar sobre um Deus, né, que não deve ser idolatrado, mas que deve ser adorado. Era o Deus único e verdadeiro. E Paulo vai pregar justamente sobre as imagens. E Paulo vai dizer que as imagens eram de escultura, né? Não devia ser, as pregações de Paulo dizia isso, daquele jeito, não devia se adorar, se curvar diante de imagens. E isso levantou um grande reboliço naquela cidade, né? Então os irmãos, lendo capítulo 19, versículo 27 ao 29, ou querendo começar do versículo 23, os irmãos vão ver que houve ali um montim, né, por um ourive por nome de Demétrio, que também vivia de vender os nichos, e ele se levanta ali e faz um motim com outros ourives para poder se levantar contra as pregações de Paulo e impedir que Paulo viesse estar pregando ali, por conta do que o que Paulo estava pregando estava atrapalhando a venda das suas bijuterias, dos seus objetos, e ali eles estavam perdendo dinheiro, não estava tendo como se manter. Então, abrindo a nossa Bíblia, no capítulo de número 19, aqui do livro de Atos dos Apóstolos, irmãos que estão em casa aí, pode abrir, nós vamos já concluir, o tempo é pouquinho, mas a gente não pode deixar os irmãos sem entender um pouco da nossa aula de hoje, né? Capítulo 19, versículo 27 ao versículo 29, diz assim: e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito,
mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera. E ouvindo, encheram-se melosamente de ira, e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânime correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, colaboradores ou companheiros de Paulo na viagem, né? Então Paulo depois quis se apresentar ali pregando, mas seus amigos de ministério, seus companheiros pediram que Paulo não se apresentasse para que ali não houvesse uma grande confusão, e Paulo poderia ser até agredido por eles, porque eles estavam todos revoltados com a pregação que Paulo estava pregando, e ele estava pregando contra a idolatria, né? Glória a Jesus, né? Por um motim que foi levantado por um ourive por nome de Demétrio, né? Glórias a Deus. Mas, meus amados e queridos irmãos, o destinatário da carta foi a igreja de Éfeso, como eu falei aqui. Então Paulo, ele teve um tempo em Éfeso, ele evangelizou Éfeso, tanto dentro da cidade e nos arredores por 3 anos, Paulo esteve ali. Depois Paulo passou mais 6 meses, ou melhor dizendo, 3 meses, evangelizando os judeus que ali estavam, né? E depois Paulo, ele partiu, Paulo foi embora, e quando Paulo volta, depois ali, Paulo encontra 12 discípulos, não eram apóstolos, eram discípulos, ou seja, era crente que tinha crido no evangelho, né? E que depois Paulo chama eles, pergunta se ele já era batizado com o Espírito Santo, eles falam que não eram ainda, que nem ouviram falar sobre o Espírito Santo, e Paulo leva eles ao batismo, e todos eles são batizados com o Espírito Santo, né? Glória a Jesus. Diz aqui o tópico de número 3, falando sobre o assunto, né? E diz que o apóstolo Paulo teve ali 3 anos e 3 meses na cidade de Éfeso, fazendo o trabalho missionário, né? Mais embaixo, os irmãos que tem a revista, ou que tem o conteúdo da lição, diz o seguinte: como alguns dos judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para o gentio, pregando num salão alugado numa escola de Tirano, em Éfeso. Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lençóis e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios, como narra Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 12, onde Deus faz uma grande obra através de Paulo naquela cidade, né? Então Paulo, ele evangelizou, depois ele volta, e tinha ali uns 12 crentes, e Paulo começa a pregar, mas como Paulo não estava podendo mais estar pregando ali, livremente, então Paulo, ele vai passar a ensinar em uma escola, né, que chamava a escola de Tirano. Essa escola tinha um trabalho até de manhã até 11 horas, e 11 horas em diante Paulo usava para ensinar a palavra, né? E alguns historiadores dizem, meus amados irmãos, que algumas igrejas que foi fundada ali na Ásia, elas foram resultado desse ensino de Paulo, que preparava ali naquela escola, ele preparava irmãos para a evangelização. Ele ensinava os irmãos como deveriam evangelizar, e como ele evangelizou quando chegou ali de porta em porta, de casa em casa. Hoje são poucas as igrejas que adotam esse sistema de evangelismo de porta em porta, né? Os irmãos sabem que existem algumas outras denominações que até usam, né? Mas são poucas as igrejas. Graças a Deus, a Assembleia de Deus ainda é uma igreja que ainda faz esse evangelismo porta em porta. A gente sai nas ruas, evangelizando as pessoas, nas calçadas, nas suas portas. Eu louvo a Deus por isso, porque isso é um legado que vem desde a igreja primitiva, e quem nos ensinou a assim fazer foi o próprio apóstolo Paulo, né? Foi ele que nos ensinou a fazer dessa maneira, né? Então, meus amados irmãos, nós vamos partir aqui para o terceiro e último tópico,
aonde vai falar sobre o propósito da mensagem, que Paulo, ele leva ali através da sua carta à igreja que estava ali em Éfeso, né? A comunidade cristã que estava ali em Éfeso. E diz aqui o terceiro tópico da nossa aula de hoje, o propósito, né? Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases em que sinalizam a solução de certas questões, onde o apóstolo vai tratar de algumas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helenístico, que praticavam religiões de mistérios, né? E magia, que tinham se convertido, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, como Paulo diz aqui em Éfeso, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 20 e versículo 22. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo, né? Então Paulo, ele passa ali agora a trabalhar aqueles novos convertidos que se converteram recente, mas que vinham de outros tipos de religiões, né? De alguns mistérios que eles faziam lá, algumas coisas que eles faziam que era de cunho de magia, né? Então Paulo queria mostrar para eles que Deus, que o Senhor Jesus estava no controle de tudo, e que agora eles não precisavam mais praticar ou fazer aquelas práticas, agora eles estavam reunidos com os santos, conforme narra a palavra, e agora tinha que ter uma vida diferente, né? O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, pela bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Narra o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: e ele nos vivificou, né? Ele nos vivificou, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo está falando justamente ao ensino àqueles novos crentes que agora não precisavam mais ter aquela vida antiga, eles precisavam agora ter uma nova vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade, né? Essa era o propósito da carta. Paulo se preocupa com a unidade da igreja, aleluia. A partir do capítulo de número 2, nós vamos ver Paulo falando aos Efésios e Paulo também mencionando a importância da unidade da igreja, a igreja que agora deveria trabalhar e viver unida, né? Mais abaixo Paulo vai falar sobre isso, sobre esse propósito da unidade, que agora eles deveriam se unir. Agora não havia mais ali, não interessava se tinha judeu, se tinha helenista, se tinha outro, todos eram mesmo valor e faziam parte do mesmo corpo, que agora era o corpo de Cristo, conforme narra o apóstolo Paulo na sua epístola, né, meus irmãos? Então Paulo, ele não fazia distinção sobre eles, era necessário que eles agora se unissem à nova vida com os irmãos de Efésios, aqueles que Deus tinha salvado, e vivessem uma vida diferenciada, né? Então, concluindo aqui a nossa palavra na nossa aula de hoje, né? A mensagem da carta aos Efésios era basicamente essa. A mensagem aos Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e o corpo. Essa era a mensagem que Paulo queria trazer. Cristo como cabeça da igreja e a igreja como corpo de Cristo. Era aquilo que Paulo queria tratar. Os irmãos deveriam entender isso e deixar todas as demais coisas no controle do Senhor, porque agora Cristo era o cabeça que haveria de conduzir aquele povo, e nós e eles como igreja deveriam ser o corpo de Cristo, né, que era misto de todas as nações e de todos aqueles que viessem a aceitar Jesus como seu Salvador. Assim podemos classificar o desdobramento desse assunto
ao seguinte eixo, né? Qual era o eixo desse assunto? A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Aleluia, né? Esse seria o eixo a qual todos deveriam estar colocados. Paulo, ele traz essa palavra maravilhosa na introdução, né, dessa aula de hoje, meus amados irmãos. Na primeira aula, nós não temos tempo para poder detalhar com mais detalhes, fazer alguma curiosidade, o tempo é curto, estamos fazendo aqui uma gravação, mas que os irmãos guardem essa palavra em nome de Jesus. Eu queria que você hoje, quando levantar do seu sofá, concluir na escola bíblica, aprendesse uma coisa. E o que é, pastor? Cristo é o cabeça da igreja. E todos nós somos o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então que Deus em Cristo vos abençoe em o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos.